Esta presidência solicita aos nobres vereadores que se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência solicita à vereadora Lubogo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Provérbios, capítulo 5, versículo 21 ao 23. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Muito bem, podemos nos assentar. Esta presidência solicita a segunda secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereadora Luísio Marinho de Andrade, André Henrique da Silva, Antônio Franco de Moraes. Presente. Darcy Reis de Souza, Edivaldo Soares Antunes, Érica Cristina Tanque Moia. Presente, excelência. Érica Monteiro Moraes. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. José Farid Zaine. Presente. José Roberto Bernardo. Presente. Júlio César Pereira dos Santos. Presente. Lucinês Aparecida Bogo, presente. Luiz Fernando Silveira. Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Nilton César dos Santos. Presente. Raul Nilsen Filho. Ronei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão e comunica aos nobres vereadores que colocará em votação e em discussão a ata do dia 2/5/2016. Está em discussão. Algum vereador deseja impugnar a presente ata? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Esta presidência agora comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às famílias enlutadas na semana que se passou. Relação de falecidos da semana de 23 de maio até 29 de maio de 2015. Aidil de Oliveira Neves, Alcino Francisco Ramos, Alessandro Amadeu da Silva, Anderson Aparecido Ferreira, Antônia Aparecida Barude Carácio, Antônio Carlos Ângelo, Arinda Teixeira Barbosa Ferraz, Conceição Rodrigues Pelegrino, Delson Ferreira Santos, Edivaldo Santos Fonseca, Fernando Henrique de Souza Moraes, Genir Ana Marangon Perissoto, Jerusa Beles Moreno Bassani, Yara Caetano, Isabel Aparecida Gomes Leal, Joaquim Cardoso, Joaquim Domingos de Paiva, José Benjamin dos Santos, José Gomes de Andrade, José Martins de Brito Filho, Licindo Sornoghini, Maria Aparecida Nabarete, Maria Clara Alves Gabriel, Maria Helena Ribeiro Machado, Maria José da Silva, Maria José Pereira da Silva, Maria Vitória Pereira, Marina Aparecida Favre Cianquete, Neide Pereira Formigão, Nilton Aparecido Seleguim, Odécio Forte, Paulo César Cambeck, Raquel Januário de Pádua, Renner de Jesus Belucci, Roseli de Cássia Marabese Ferraz, Sérgio Nespini, Walter Calcino Escudeiro, Vandira Maria da Silva, Vitório Aparecido Basso, Wilson Antônio Leite. Esta presidência, antes de pedir a leitura das matérias enviadas pelo prefeito, comunica
a presença do nobre vereador Darcy Reis em plenário. E pede ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias, começando com as matérias recebidas do senhor prefeito. Limeira, 23 de maio de 2016. Ofício 158/2016. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Requerimento 399, 397 e 400. Certo do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Ricardo Luiz Matos Pedro, gerente da Divisão de Legislativo. Esta presidência recebe o ofício e encaminha ao setor de protocolo, onde ficará à disposição de todos os senhores vereadores. Ofício Limeira, 30 de maio de 2016, ofício 101/2016. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que altera a redação da Lei Complementar número 496, de 24 de novembro de 2009, que dispõe sobre procedimentos, análise e concede isenção tributária aos empreendimentos habitacionais de interesse social, EHIS, e dá outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radice, prefeito municipal. Esta presidência recebe o projeto de lei complementar e encaminha às comissões competentes. Limeira, 30 de maio de 2016. Ofício 102/2016. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei que solicita a abertura de dotação orçamentária anual e autorização para crédito adicional especial até o limite de R$50 mil para os fins que especifica. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radice, prefeito municipal. Projeto de lei complementar é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Projeto de resolução 19/16. Cria o cadastro de fornecedores do Poder Legislativo de Limeira nos termos dos artigos 34 a 37 da Lei 8.666/93 e da outras providências. Autor, mesa diretora, Newton César dos Santos, José Eduardo Monteiro Júnior, Sidney Pascotto e Lubogo. Projeto de resolução é recebido pela presidência e também encaminhado às comissões. Substitutivo 28 ao projeto de resolução 1/2016. Institui a campanha de conscientização e combate ao mosquito Aedes aegypti no âmbito da Câmara Municipal de Limeira e da outras providências. Autora, vereadora Lubogo.
Substitutivo número 28 ao projeto de resolução número 1/2016 da vereadora Lubogo é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Substitutivo 29 ao projeto de lei 141/2016. Perpetua o nome do senhor Vladimir Jorge Chinor na Escola de Educação Infantil Creche Cito a Rua Dr. Willy José Gerardi Moya, no Jardim Manuel Francisco Inocope, no município de Limeira. Autor, vereador Jorge de Freitas. Substitutivo número 29 ao projeto de lei número 141 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões competentes. Requerimento 491/2016. Requer informações ao Poder Executivo sobre a existência de convênio firmado entre a Prefeitura e a Receita Federal no ano de 2009, para definir o valor da terra nua para recolhimento da contribuição sindical rural. Requer nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal de Limeira, senhor Paulo César Junqueira Radiche, para que remeta a essa casa, principalmente a este vereador, as seguintes informações. Primeiro, qual o módulo fiscal do município permitido por lei para pagamento da contribuição sindical? 2. Existe alguma legislação que permite convênio entre Prefeitura e Receita Federal para recolhimento da contribuição sindical? 3. Existe convênio firmado entre a Prefeitura e a Receita Federal no ano de 2009? 4. Quem define o valor da terra nua? 5. Quanto o município arrecada com a contribuição sindical rural? Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 23 do mês de maio do ano de 2016. Vereador Wilson Nunes Cerqueira. O requerimento número 491 do vereador Wilson está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Uma questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do nobre vereador Luizinho. Está a minha presença, obrigado. Registrada a presença do vereador Luizinho e também da vereadora e doutora Mayra Costa em plenário. Pela ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador Aloísio. Para registrar a presidência. Registrada a presença do nobre vereador Aloísio Andrade. Requerimento 492/2016. Requer informações ao Poder Executivo sobre a instalação de câmaras de segurança no terminal urbano no município de Limeira. Requer nos termos regimentais seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Limeira para que Sua Excelência informe e encaminhe a esta Casa de Leis o quanto segue. Há possibilidade de implantar câmaras de segurança no terminal urbano do município de Limeira? Se sim, para quando está prevista a implantação? Justificativa. A ideia da elaboração desse requerimento inicialmente surgiu a partir do aumento da criminalidade na cidade, que resulta na multiplicação das ocorrências de roubos e furtos aos transeuntes nos logradouros públicos, particularmente neste caso dentro e nas imediações do terminal de ônibus urbano no município de Limeira. O número de pessoas que utilizam o terminal diariamente é muito grande e, por isso, a implantação de câmeras de vídeo no terminal, monitoradas por uma central por 24 horas, ajudará a manter o fluxo de informações e comunicação direta com os órgãos policiais da cidade. Segundo declarações dos profissionais que atuam ou pensam a segurança pública, está provado que as câmeras de vídeo inibem as ações dos marginais. Diante do comprovado aumento do número estatístico de ocorrências policiais nos locais onde está implantado o terminal, tenho a certeza de que a implantação de videocâmeras irá auxiliar no combate à criminalidade com a redução dos números de incidência dos atos infracionais, bem como viabilizará a possibilidade de facilitar a identificação dos criminosos, protegendo assim a população usuária do transporte coletivo de nossa cidade. Plenário, vereador Vitório Bortolã, em 23 de maio de 2016, Aloísio Marinho de Andrade.
O requerimento número 492 do vereador Aloysio Andrade está em discussão. Para discutir o próprio autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o povo que nos acompanha. A própria leitura já diz, né, a importância deste requerimento. As pessoas que usam o ônibus têm me procurado, várias pessoas de vários setores da cidade. E nós entendemos a importância de uma câmara 24 horas instalada naquele setor. Primeiro que quando fizeram aquele terminal urbano ali, acho que não pensaram na população, aqueles que usam o ônibus. Então, precisávamos sim de ter um terminal rodoviário, com certeza, mas teria que ver um local mais adequado. E ficou ali um local muito lá embaixo, longe para muitas pessoas que trabalham no comércio, que descem lá embaixo, e ainda com esse problema que tem aí, que a população reclama, que é de furto, enfim. Eu acho que, na minha jeito de pensar, no meu pensamento, acho que o Poder Executivo realmente tem que começar a olhar mais de perto aquele setor. Então, nada mais justo do que instalar as câmaras naquele setor para que as pessoas tenham um pouco mais de segurança e um pouco mais de tranquilidade. Seria isso. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento número 492? Com a palavra, a nobre vereadora Érica Tanque. Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Somente para parabenizar o vereador Aloysio referente a essa colocação e dar uma ideia aqui que um tempo atrás comentei até sobre isso, para que as próprias as empresas que operam dentro da rodoviária também façam a colocação e integrem junto ao sistema da Guarda Municipal. Isso é possível. Eu acho que uma conversa do Executivo com essas empresas, com certeza, poderá surtir um efeito também na própria rodoviária referente a esse assunto. E parabenizar o vereador, porque principalmente eu acho que isso ajuda muito em relação à violência à mulher. Então, meus parabéns, vereador. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir sobre o requerimento do nobre vereador Aloysio? Não? Tendo em caminho, aliás, me perdoe, uma questão de ordem do vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobre vários público presente, eu faço um requerimento solicitando para que o primeiro secretário faça a leitura do número do requerimento, da pergunta e o nome do autor. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento de Vossa Excelência deve ser apreciado pelos líderes. Vereador Wilson? Sim. Vereador Farid? Sim. Vereador Zé da Mix? Sim. Aprovado o requerimento do vereador Dr. Júlio ao primeiro secretário para a leitura conforme deliberação do requerimento. Requerimento 493/2016. Requer informações sobre a prevenção de área verde, sobre a preservação de área verde no bairro Santa Eulália. A Prefeitura Municipal de Limeira possui projeto de construção de algum próprio público na área verde existente na rua Sebastião Elisbon, no Jardim Santa Eulália, em frente ao Centro Infantil de Ná Bertolini de Moraes? Se positivo, qual o projeto para o local? Se negativo, qual a possibilidade de ser implantada uma casa de cultura no local? Autor, vereador José Faridzani. O requerimento número 493 do vereador Farid está em discussão. Para discutir, o vereador Farid, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, nobres colegas da plateia presente, eu fiz esse requerimento porque fui chamado lá por algumas pessoas que residem no bairro, inclusive em frente da escola de Ná, ali no Santa Eulália, perto da rua Sebastião Elisbon, e realmente tem uma área bastante grande e que poderia perfeitamente ser utilizada para a construção de uma casa de cultura. Nós já temos, uma foi feita com uma emenda de minha autoria no Parque Nossa Senhora das Dores e outra também lá na Vista Alegre. E seria um ponto extremamente interessante para a construção de uma casa de cultura ou alguma coisa municipal para a ocupação daquela área que está precisando nesse momento, né, e foi atendendo a pedido desses moradores que eu fiz o requerimento. Obrigado. Muito bem. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento?
Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 494/2016. Requer informações sobre a preservação de área verde no bairro Santa Eulália. O que a Prefeitura Municipal de Limeira vem fazendo por parte do setor responsável a respeito da conservação da área verde e do córrego existente na rua Adnir Irineu de Gaspari, no Jardim Santa Eulália? Existe algum projeto de melhoria no espaço para evitar que lixo e entulho cheguem ao citado córrego? Autor, vereador José Farid Zaine. O requerimento número 494 está em discussão. Para discutir, o vereador Farid Zaine. Senhor presidente, só para complementar, porque eu fiz esses dois requerimentos baseados na visita que foi feita a essa região. Então, uma pede a implantação de um centro de cultura naquela região e o outro a preservação da área verde e a limpeza daquela região. Então, os dois requerimentos, na verdade, se completam. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o nobre vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, muito importante esse requerimento do vereador Farid, que trata da limpeza de uma área verde lá no Parque das Nações e também no Santa Eulália. É uma reclamação antiga daqueles moradores, a necessidade de urbanização, fazer lá um jardim, um parque, alguma coisa, e não é só lá. A nossa cidade conta com mais de 50 áreas verdes que não são verdes, que são matos. E por não estar sendo ocupada e por não estar sendo periodicamente conservada adequadamente, a população joga lixo, a população descuida. Então é preciso que o poder público implemente limpeza. Existe, por exemplo, vereador Farid, no Nossa Senhora das Dores, uma área verde que tem 5 nascentes. Poderia muito bem ser cedido a alguém da iniciativa privada para explorar lá, fazer um comércio, um pedalinho, uma represa, uma coisa, sem um tostão do poder público. Então, quero parabenizar o vereador Farid pela medida, pela iniciativa, e um alerta ao Executivo no sentido de que possa ter um projeto, um planejamento para um adequado aproveitamento dessa área. Existem áreas, em razão dos córregos, dos rios, que não pode ser urbanizado, fazer um parque, um jardim, mas quase todas as áreas que seriam verdes, dá para fazer alguma coisa em benefício da população. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador deseja discutir sobre o assunto do requerimento? Sim. Com a palavra, o nobre vereador Aloysio Andrade. O requerimento do vereador Farid Zaine, eu acho ele importante, vereador Farid, que a cidade de Limeira é uma cidade riquíssima de área verde, só que precisa de ser cuidado pelo Executivo. O poder público tem que ter essa obrigação de olhar a cidade, um poder público, ou seja, uma cidade que nós temos aí na cidade de Limeira, 7 mil trabalhadores. Eu acho que dá para distribuir bem esses trabalhadores para que cuide bem dessa cidade. Essa cidade, ela bem cuidada, será uma cidade muito bonita, mas precisa ser mais cuidada. Tem algumas coisas que a gente tem que dizer que foi feito, mas que precisa fazer muito mais. Na questão da área verde, a gente pegar vários setores dessa cidade aqui, é lindo você olhar a cidade. Ali, vou pegar aquele setor ali do Presidente Dutra, Parque Hipólito, setor lindo de ver. Que área verde maravilhosa, mas os cuidados são poucos. Então, não basta só apenas limpar a cidade no tempo do frio, porque daí você roça o mato, né? Eles têm aqueles cuidados de fazer adubo orgânico hoje, eu acho isso importante, salutar, mas eu diria que mais importante é você estar olhando a cidade para como um todo, né? E não fazer limpeza só nas avenidas, mas em toda a cidade, seria isso. Mais algum vereador deseja falar sobre o requerimento? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 495/2016. Requer informações ao Poder Executivo sobre serviços prestados ao município de Limeira. Quais linhas de transporte público atendem hoje o bairro Jardim Ipanema? Quando ocorreu a retirada da linha 11, que passava por este bairro, quais foram os motivos que justificaram a retirada desta linha? Encaminhar cópia de estudos que embasaram tal medida. Quais foram as alterações realizadas nas demais linhas que atendem esse bairro para suprir a demanda da linha 11? Autor, vereador José Roberto Berzé da Mix.
requerimento número 495 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 496/2016. Requer informações ao Poder Executivo sobre legislação do município de Limeira. Com relação à Lei número 4.828 de 2011, alterada pela Lei 5.599 de 2015, quantas autuações foram realizadas neste ano de 2015? Autor, vereador Zé Damix. O requerimento número 496 está em discussão. Algum vereador? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 497/2016. Requer informações ao Poder Executivo sobre quantidade de passageiros transportados em linhas do transporte público de Limeira. Quantos passageiros foram transportados mês a mês nas linhas do chamado Rapidão em Limeira neste ano de 2016? Linhas 400, 410, 420 e 430. Autor, vereador Zé Damix. O requerimento 497 está em discussão. Para discutir, o vereador proponente Zé Damix. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque esse Rapidão, para mim, é uma enganação da aviação limeirense. Quando quer falar alguma coisa de, estamos melhorando o transporte, fizeram o Rapidão. Então, com isso, parece que a cidade está bem servida no transporte coletivo. E eu falo isso aí porque, senhor presidente, a não ser a linha que liga o Nossa Senhora das Dores ao centro, as demais linhas são deficitárias. É só ir buscar a linha que faz o Ernesto Quio ao centro da cidade. A gente fica lá perto do Jardim Ipiranga, passa o Rapidão lá, 2, 3, 4 passageiros dentro do ônibus. Ali no Ipiranga, que era para estar lotado, que vem a Secap. O que acontece? O ônibus sai do Ernesto Quio e passa nas ruas onde não tem gente. As ruas que tem ponto, que são lotados, são atendidos por outras linhas. Por exemplo, o ônibus desce pela Avenida da Imprensa. E não tem ponto de ônibus ali, não tem ninguém. Então, para essa linha Rapidão, que foi feito quando teve o subsídio, a melhora no transporte coletivo, então foi colocado esses ônibus, que é uma verdadeira enganação. Por isso que eu estou perguntando e vou trazer, quando chegar a resposta, de quantos passageiros são transportados mensalmente. Isso aí é coisa absurda. A gente conversa com os motoristas, o motorista fala que anda sozinho e volta sozinho, porque voltar ele vai voltar praticamente em horário de manhã e à tarde. Então, senhor presidente, por isso que eu fiz essa pergunta, que eu quero que a prefeitura explique quantos passageiros são transportados nas linhas, as chamadas o Rapidão, que é a linha 400, 410, 420, 430 da aviação limeirense. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento 497 ainda está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 498/2016. Requer informações ao Poder Executivo sobre dengue no município de Limeira. Relatório, quantidades, data e público-alvo das capacitações para a dengue oferecidas aos funcionários da Prefeitura entre o mês de julho de 2015 e a presente data. Relatório, quantidade, data e local dos mutirões de limpeza ocorridos na cidade de Limeira entre o mês de julho de 2015 e a presente data. Número de agentes de combate a endemias e outros agentes que atuaram no combate à dengue mês a mês entre os meses de julho de 2015 e a presente data. Valor dos recursos próprios e de convênios aplicados para prevenção e combate à dengue entre os meses de julho de 2015 e a presente data. Número de casos suspeitos, casos confirmados e óbitos por dengue, mês a mês, entre o mês de julho de 2015 e a presente data. Autor, vereador Zé Damix. O requerimento número 498 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 499/2016.
requer informações ao Poder Executivo sobre a quantidade de indivíduos arbóreos da espécie Ficus benjamina subtraídos no município desde o início desta gestão. Primeiro, quantos indivíduos arbóreos da espécie Ficus benjamina existem no município de Limeira? 2. Quantos indivíduos arbóreos da espécie Ficus benjamina foram substituídos desde o início desta gestão? 3. Quais foram as substituições nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016? 4. Somente esta espécie arbórea demanda substituição ou existem outros tipos arbóreos no município que requerem substituição? Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. O requerimento número 499 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 500/2016. Requer informações ao Poder Executivo sobre cirurgias oncológicas da área de ginecologia realizadas pela Prefeitura Municipal de Limeira. Quantas cirurgias oncológicas da área de ginecologia são realizadas por mês? Existe fila de espera? De quantas pessoas? Qual o tempo máximo para espera? Quais médicos são responsáveis pelo atendimento e realização das cirurgias oncológicas na área de ginecologia? Autora, vereadora doutora Mayra da Costa. O requerimento da vereadora Mayra Costa, número 500, está em discussão. Para discutir, a doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todo o público que nos assiste, eu fiz esse requerimento por estar sabendo de algumas alterações que ocorreram na Santa Casa, em ocorrência com o médico que faz a cirurgia oncológica, né, das mulheres no Sistema Único de Saúde. Como houve esse problema com esse médico, então a cirurgia das oncológicas, ginecológicas, elas ficaram paradas. E lógico que chegaram algumas reclamações, entrei em contato com a Santa Casa e entrei em contato com a Secretaria de Saúde e nos fizeram que isso não ia acontecer. Mas através de requerimento, oficialmente, eu estou fazendo essa interrogação de que realmente se essa fila ela existe, quem vai estar tomando as providências, como vai ser realizada o andamento dessa fila de espera, porque cirurgia oncológica, nenhuma cirurgia a gente pode brincar, entre aspas, no bom sentido. Mas quando a gente fala de oncologia, quando a gente fala de câncer, muito mais, né? Quando a gente está falando de câncer de mama, quando a gente está falando de câncer de útero, de câncer de ovário. Então, assim, eu fiz, porque aí eu quero, no caso, a resposta oficial, mas a Santa Casa já está ciente das reclamações, o Alexandre, o secretário da Saúde também, mas eu quero a resposta oficial, como é que eles vão estar resolvendo esse problema, dessa questão do médico, do qual se afastou, do qual houve um problema. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento número 500? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 501/2016. Requer informações ao Poder Executivo sobre o cadastro para creche com fila única no município. Há projeto para inserir as 1.000 crianças que estão na fila de espera? Com tantas crianças esperando, qual o motivo para abrir novo cadastro se não tem vaga para os que já estão à espera? Autora, vereadora doutora Mayra da Costa. O requerimento número 501 está em discussão. Para discutir, primeiro a vereadora doutora Mayra, depois o vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, nobres colegas, eu fiz esse requerimento porque realmente eu fiquei assim um pouco sem entender que como ia ser feito um novo cadastro de fila única, se a gente sabe que ainda está tendo uma fila de espera que chegou esse número de 1.000, eu achei estranho, achei muito, né? Muitas crianças ainda esperando essa vaga, mas como iria funcionar isso se abrir um novo cadastro, se ainda há uma lista de espera ainda bastante para inserir essas crianças na creche. Então, acho que o vereador Jorge quer complementar, que ele tem um número mais, né, mais atual. Então, a questão de ser oficial, porque às vezes não basta a gente dar uma ligação, de saber, né, só informal. Eu acho que quando a gente faz o requerimento é porque a gente quer essa informação, ela tem que ser dita oficialmente para a gente verdadeiramente ter esses dados em mãos. Palavra agora o nobre vereador Jorge de Freitas. Não, eu só quero
parabenizar a vereadora Mayra pelo requerimento e pela preocupação, que é o assunto de escolas municipais. Em 2013, o governo federal reduziu a idade escolar para 4 anos, então, a partir de 4 anos é obrigatório. A criança não pode ficar fora da escola a partir de 4 anos. E, a partir de 6 meses, se não me falha a memória, o município tem também feito, todos os municípios, o Brasil inteiro, tem feito creches, que hoje chama EMI, Escola Municipal de Educação Infantil. Então, existem cidades que têm propaganda, 0 criança fora da escola acima de 1 ano, 0 criança fora da escola acima de 6 meses. E a vida moderna hoje, a mãe trabalha, a mãe tem que ter essa atividade fora, não tem mais aquela época que o pai trabalhava e a renda dele sustentava 4 pessoas, como foi a origem do salário mínimo na época de Getúlio Vargas. Então, o chefe de família tinha uma determinada renda que dava para pagar a escola para todo mundo. Hoje não. Hoje o homem sai para trabalhar para um lado, a mulher sai para outro, e a criança necessariamente precisa ir para uma creche. Necessariamente. Então, é preciso realmente saber se há mesmo 1.000 pessoas, 1.000 crianças precisando. É muito grande esse número. O governo do município, recentemente, fechou uma escola, queria fechar outras escolas. Eu acho que tinha que construir mais escolas. Está sendo construído. Existia uma parceria com o governo federal para trazer 10 escolas. A primeira aí está terminando, me parece que o Nocop lá logo termina. Então, eu preciso realmente saber essa informação, o que está sendo feito, por que tem criança ainda fora da creche. Isso é uma medida social extremamente importante. O ideal seria que a mãe cuidasse da criança. Todo mundo deseja isso. Mas a situação social do país, das pessoas, faz com que a mulher também tenha o seu direito de trabalhar, como é um direito comum. Então, o marido trabalha, a mulher trabalha e a criança necessariamente precisa de vaga na creche. Com a palavra agora a nobre vereadora Érica Tanque. Então vamos por ordem. Primeiro, vereador Zé da Mix. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Senhor presidente, na última quarta-feira, por volta de 5 horas da tarde, eu recebi um telefonema de uma pessoa que se dizia surpresa que ia abrir nessa segunda-feira, dia 30, a abertura para o cadastramento de creche, para crianças nas creches. Mas ela falou, por que não foi anunciado para ninguém? Será que era para ninguém ficar sabendo? Para ninguém saber? E, curiosamente, no domingo, na coluna Ângulos da Gazeta Limeira, escrita pela Érica Samara, ela faz essa pergunta, que uma leitora da Gazeta ligou na Gazeta, falando assim, mas segunda-feira vai ter creche? Quer dizer, ninguém ficou sabendo. Foi através disso que foi feita uma matéria na Gazeta, falando que a partir de hoje estaria aberta a creche, o cadastro para a creche no município da cidade de Limeira. Mas estranho isso aí, né? Será que não estava querendo que ninguém faça o cadastro? Assim, já tem 1.000 crianças na creche, fazer cadastro, se não tem lugar para colocar essas 1.000, vai colocar onde essas novas pessoas, essas novas crianças que são cadastradas? Então é estranho, porque dinheiro para publicidade aqui na cidade de Limeira sobra. Tem dinheiro para tudo, para fazer propaganda. Agora, será que não tem dinheiro para fazer um release e mandar para a imprensa uma semana antes? Teremos a abertura do cadastro para crianças na creche? É muito estranho. E aproveitando, e as creches do governo federal iam ser construídas aqui em Limeira? Eram 7. Até hoje nada. O que aconteceu com aquelas creches? Foi um festival. Governo federal traz para Limeira 7 creches. Cadê as creches? 1.000 crianças estão fora das creches por falta de escola. Obrigado, senhor presidente. Agora com a palavra a nobre vereadora Érica Tanque. Obrigada, senhor presidente. Somente aqui para colocar um ponto de vista que talvez a gente tenha que ter uma ideia. Na verdade, quando se trata de fila única, e existem critérios para que as pessoas possam ter acesso antecipadamente, né, uma pontuação, eu fico pensando que não deveria, na verdade, ter o fechamento
porque senão a gente estanca e vai fazer o preenchimento daqueles que estão ali dentro. Não deveria ter, já que nós temos uma escala de necessidade, e assim deveria ser, talvez, de não ter, na verdade, o fechamento de uma lista, porque pode ser que outras pessoas mais necessitadas da creche fiquem fora dessa lista. E quanto à colocação do vereador Jorge de Freitas, onde realmente seria ótimo, eu não digo nem que seja a mulher, seria ótimo que também o pai pudesse ficar com os filhos. Eu acho que a família é composta, e nisso eu acho um tanto de injustiça com o homem. Em outros países já não se pensa dessa maneira, onde a educação dos filhos é somente a mãe. Não, a educação dos filhos deve ser uma atribuição dos dois. E esses dias, até falando com o pessoal do gabinete, estava comentando que acha injusto que muitas vezes no banho, até na foto do primeiro banho, a mãe não chame o homem para participar. Na verdade, nessa foto sempre sai a mãe, a avó, a tia, a amiga, e não deixa o homem participar. E do mesmo jeito que a mãe vai aprender a dar o primeiro banho, o homem deve participar, sim. Então, a intenção é realmente que, ótimo, se a gente pudesse ter a sociedade. Pois não. Permite uma parte? Pois não. Eu vou contar um caso pessoal. Quando nasceu minha primeira filha, em razão diversas, eu dava mamadeira, eu trocava fralda, eu limpava o neném. Com toda a condição, Quando eu né? fui dar o primeiro banho, as tias não estavam lá, me enrolei todo, quase afoguei a criança. A mulher tem muito mais jeito, muito mais delicadeza. Nós, homens, devemos ajudar, participar, fazer. Nunca mais minha mulher deixou dar banho na criança. Eu tenho certeza que essa complicação, vereador, toda mãe novata tem. Não tem jeito, todas nós ficamos nervosas no primeiro filho e, na verdade, a hora que a água bate, a gente faz. Então, os outros países já têm uma colocação que muitas vezes o homem prefere, na época, ficar com a criança e a mulher ir trabalhar. É uma questão de justiça. Eu acho que o homem é injustiçado nesse ponto quando não dão a ele o mesmo direito da mulher. Vou inverter um pouco o jogo. A gente acaba achando que o homem não é capaz de criar seus filhos. E isso não é. Isso é só uma questão de cultura. Então, parabéns à vereadora, mas eu só quis colocar essa ideia que, na verdade, talvez não devesse ter um fechamento, ou eu não sei, a necessidade de se fechar essa lista, como é que funciona. Mas gostaria, depois de ter a resposta, para a gente poder sentar e pensar em conjunto. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja? Com a palavra, a vereadora Érica Monteiro. Boa noite a todos, ao público presente, aos nobres vereadores e a quem nos está ouvindo em casa. Há necessidade de se abrir essa lista, esse cadastro, porque nós, todos os anos, temos uma demanda nova de crianças. Novas crianças nascem no nosso município. E a prefeitura, ela segue, a criança entra na creche a partir dos 6 meses. Então, é desse momento para frente que ela vai fazer a inscrição. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 30 de junho. Certo? Você deve telefonar. Tem um telefone aqui para contato. Essa informação eu peguei na rede social também. Tem o telefone para contato. E as crianças, as mães serão atendidas, uma de cada vez, priorizando as mais necessitadas. Eu gostaria de dizer, concordo com as discussões, que tem que ter mais creche, que nós temos que ter, mas quem acompanha a educação no município de Limeira, como a gente tem acompanhado, a gente sabe que o número ainda não é o ideal, mas houve uma redução na fila de espera para as crianças em creches. Eu não concordo com isso. Eu acho que todos têm direito à escola, do zero até a universidade, mas nós temos avançado nessa questão da diminuição do número de crianças sem escolas nos nossos municípios. Em alguma época, existe uma
existe uma, como é que eu chamo? Uma migração da escola particular para a escola pública. Em outra época, existe o inverso também ocorre. Nós não temos definidos a quantidade de crianças que nascem e nem as crianças que terão que ser atendidas prioritariamente. Porque vocês sabem que o nosso município ele faz um trabalho com as crianças que precisam de atendimento prioritários. São crianças que as mães têm mais dificuldades, então elas são atendidas, lógico, tem que ser na frente mesmo, porque são crianças em situação de risco. Agora, com relação à decisão da família colocar na escola, eu acho que é bem familiar mesmo. Eu só queria ressaltar que uma criança, muitas vezes, ela fica só ali com a mãe, com o pai, e ela precisa se socializar. Por isso é que eu sou a favor que todos tenham direito à creche. Obrigada. Mais algum vereador deseja discutir sobre o assunto? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Ao primeiro secretário. Emenda número 3, modificativa ao substitutivo número 6 ao projeto de lei 33/2015. Modifica o parágrafo 1º do artigo 1º do substitutivo número 6 ao projeto de lei 33/2015, que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei 4.513, de 24 de fevereiro de 2010, e da outras providências. Autor, vereador Sidney Pascotto. A emenda número 3, modificativa ao substitutivo número 6 ao projeto de lei número 33, é recebido pela mesa e comunica aos nobres vereadores que prejudica o item 5º da pauta. Requerimento 502/2016. Requer informações ao Poder Executivo sobre a reforma do Centro Comunitário do Nossa Senhora das Dores. Há algum projeto para a reforma do Centro Comunitário do Parque Nossa Senhora das Dores 2? Se sim, o que já foi realizado e o que resta a ser feito? Ainda em caso positivo, qual o cronograma para as referidas obras? Autor, vereador Zé Damix. Requerimento do vereador Zé Damix, número 502, está em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 503/2016. Requer informações do Poder Executivo se existe planejamento ou programa para a construção de uma praça em área verde na localidade denominada Deputado Veridiano Marques Pereira, no Jardim Fumagalli. Primeiro, se existe planejamento ou programa para a construção de uma praça em área verde na localidade denominada Deputado Veridiano Marques Pereira, no Jardim Fumagalli. Se afirmativa, a resposta: em qual data está prevista a instalação da referida melhoria? Autores, vereador Luizinho da Casaquil e Zé Damix. O requerimento número 503 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 504/2016. Requer informações do Poder Executivo se existe planejamento ou programa para o asfaltamento no final da rua Professora Maria Aparecida Martinelli Faveri, no Jardim Elisa Fumagalli. Primeiro, se existe planejamento ou programa para o asfaltamento no final da rua Professora Maria Aparecida Martinelli Faveri, no Jardim Elisa Fumagalli. 2. Se afirmativa, a resposta: em qual data está previsto a instalação da referida melhoria? Autores, vereadores Luizinho da Casaquil e Zé Damix. O requerimento número 504 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Moção de aplausos 51. Questão de ordem para o presidente. Senhores, esta moção, ela se refere ao aniversário da APAI, que será no dia 27 de junho, uma segunda-feira. E eu gostaria da anuência dos senhores para que a gente adiasse ela e fizéssemos a leitura e a votação no dia 27 de junho, quando será o dia do aniversário da APAI. Eu fiquei sabendo, depois que tinha apresentado, eu sabia que era no mês de junho. Mas o aniversário é no dia 27. Então, eu queria a anuência dos líderes para que a gente adiasse ela
para o dia 27. Vereador Questão de Zé ordem, senhor Domingos. presidente. Questão de ordem do vereador. Registrar a presença. Ah, sim. Registrada a presença do vereador Dinho, do vereador Junegão e do vereador Raul Nilson em plenário. Preciso da anuência dos líderes. Vereador Wilson? Sim. Vereador Dinho? Sim. Vereador Zé Damix? Sim. Vereador Farid? Sim. Adiada a moção, então, para o dia 27. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Ao primeiro secretário para a leitura. Moção de aplausos 52/2016. Moção de aplausos à atleta Mayla Machado por sua participação na Olimpíada do Rio de Janeiro nos 100 metros com barreiras. Autora, vereadora Lubogo. Moção de aplausos número 52/2016. Autora, vereadora Lubogo. Moção de aplausos à atleta Mayla Machado por sua participação na Olimpíada no Rio de Janeiro, nos 100 metros com barreiras. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação e a votação é nominal. Ao primeiro secretário. Vereador Aloysio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaine. Sim. Zé Damix. Sim. Dr. Júlio. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Quil. Doutora Mayra da Costa. Sim. Dr. Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto, sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A moção número 52 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Moção de apoio 53/2016. Moção de apoio à Associação de Reabilitação Infantil Limeirense, ARIL, pela participação em competições internacionais como Special Olympics e pelo programa Esporte Unificado. Autora, vereadora Lubogo. A moção de apoio número 53 da vereadora Lubogo, moção de apoio à Associação de Reabilitação Infantil Limeirense, ARIL, pela participação em competições internacionais como Special Olympics. É isso? E pelo programa Esporte Unificado. Está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira, a vereadora Lubogo. Senhor presidente, Oi. eu só peço para que seja lida na íntegra. Tá. Esta presidência defere, visto que não haverá discussão nem justificativa, só a leitura na íntegra. Moção de apoio 53/2016, moção de apoio à Associação de Reabilitação Infantil Limeirense, ARIL, pela participação em competições internacionais como Special Olympic e pelo programa Esporte Unificado. Considerando que a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense, ARIL, é uma instituição sem fins lucrativos que se mantém por meio de convênios com o poder público e privado e desenvolve e acompanha projetos com profissionais de diversas áreas para auxiliar e proporcionar a integração de pessoas com deficiência física e intelectual dentro da sociedade. Considerando que a ARIL foi fundada em 1963 por Dona Aparecida Rodrigues e com o apoio de outras pessoas ao longo dos 53 anos de funcionamento, amplia o atendimento para atender a demanda de crianças. Considerando a ARIL trabalha com uma equipe de 130 funcionários em Limeira, mais 15 pessoas em sede em Iracemápolis, que englobam médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, entre outros especialistas. Considerando que os profissionais que atuam na ARIL estão empenhados em trabalhar através de programas e projetos que são elaborados a partir da necessidade de cada usuário, considerando-se as potencialidades, dificuldades e idade, para assim proporcionar a habilitação e reabilitação em aspectos físicos,
motor, cognitivo, além da preparação para atividades funcionais e de trabalho. Considerando que em 2015 a ARIL Unidade Limeira realizou mais de 119 mil atendimentos em todos os seus departamentos. Considerando que a área da educação física, a ARIL desenvolve atividades que têm por objetivo melhorar o repertório motor, cognitivo e afetivo social, que ajuda crianças e jovens a desenvolverem e melhorarem suas capacidades. Considerando que os atletas da ARIL recebem todo o apoio físico, nutricional e de treinamento necessário para que desenvolvam suas habilidades e assim possam se destacar e interagir socialmente com a comunidade. Considerando que a ARIL tem seu principal destaque no esporte através da participação no movimento Special Olympics Brasil, movimento focado nas competições esportivas com a participação de 200 países e é voltada para todos os atletas que possuam alguma deficiência intelectual ou física. Considerando que a ARIL participa deste programa desde 1991, a equipe atual conta com 15 participações em jogos internacionais, com destaques para jogos mundiais de verão e de inverno, como também jogos sul-americanos. Considerando que a primeira participação da ARIL foi em 1999, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, quando a equipe de basquete da ARIL Limeira conquistou a medalha de bronze. Considerando que ao longo desta trajetória foram diversas medalhas e troféus conquistados nas mais diversas modalidades, como natação, futebol, tênis, basquete, entre outros. Considerando que em 2006 a instituição participou dos Jogos Europeus da Special Olympics, pelo jogador Kaká, que naquela época era embaixador da competição na Europa e apadrinhou a equipe de natação da unidade ARIL de Limeira. Considerando que naquela oportunidade o que era para ser apenas uma participação, tornou-se mais uma conquista para os atletas da ARIL, que trouxeram medalhas de ouro, prata e bronze para a instituição. Considerando que a ARIL, em parceria com o movimento Special Olympic Brasil, trabalha com o conceito de esporte unificado, que faz parceria com os atletas da Escola Estadual Lázaro Duarte do Pátio, que trabalham a inclusão de extrema importância para os atletas da instituição, e os atletas da Escola Estadual precisam estar no mesmo nível de habilidade. Considerando que este movimento Special Olympic Brasil faz a inclusão desses atletas nas modalidades esportivas, como, por exemplo, futsal, basquete, atletismo, natação, tênis de mesa, entre outras modalidades. A Câmara Municipal de Limeira, de acordo com suas normas regimentais, propõe esta moção de apoio à ARIL e deseja muito sucesso e novas conquistas. Requer seja enviado cópia da moção para a diretoria da ARIL e para o coordenador do projeto Esporte Unificado, professor Kleber de Oliveira Silva, no endereço Rua Dr. Roberto Mange, 523, Jardim Mercedes, Limeira, São Paulo. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 23 de maio do ano de 2016. Vereadora Lubogo. A moção de apoio teve a sua leitura na íntegra, agora ela vai à votação e a votação é nominal. Vereadora Luiz Maria de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaine. Sim. Zé da Mix. Sim. Dr. Júlio. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Doutora Mayra da Costa. Sim. Dr. Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A moção foi aprovada com o voto favorável de todos os vereadores. Presente no plenário. Obrigado, vereador. Moção de protesto 54/2016. Moção de protesto ao ministro do Planejamento do governo Temer, Romero Jucá, em face das tentativas de obstruir investigações, conforme revelado em conversa com o ex-presidente da Transpetro, o senhor Sérgio Machado.
Autores, vereador Ronei Costa Martins Silva, Aloísio Marinho de Andrade, Érica Monteiro Moraes, Wilson Nunes Cerqueira. A moção de protesto número 54/2016 é a moção de protesto ao ministro do Planejamento do governo Temer, Romero Jucá, em face das tentativas de obstruir investigações, conforme revelado em conversa com o ex-presidente da Transpetro, o senhor Sérgio Machado. A moção é do vereador Ronei, Aloísio Marinho de Andrade, Érica Monteiro e Wilson Nunes Cerqueira. Está em discussão. Não havendo quem queira, vai à votação e a votação é nominal. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Faridzaine. Sim. Zé Damix. Sim. Dr. Júlio. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Doutora Mayra da Costa. Sim. Dr. Raul. Sim. Onei Costa Martins Silva. Sim, com justificativa. Sidney Pascotto, sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A moção de protesto número 54 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Para a justificativa de voto, vereador Ronei Costa Martins. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos que nos acompanham aqui no plenário e aqueles que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação. Senhor presidente, certa vez, ainda na minha juventude, eu li um comentário de um sociólogo que dizia o seguinte, não me lembro o nome do autor, mas dizia o seguinte: para o poder econômico não importa que nós vivamos em uma democracia, importa que nós inocentemente acreditemos que vivamos numa democracia. Então é a farsa, o teatro do absurdo, que na verdade promove a forma para esconder o conteúdo. A ideia é exatamente esta. Há um conteúdo que não pode ser dito, eu embalo este conteúdo, como eu embalo uma bala, um doce, qualquer objeto, eu embalo o produto, faço uma embalagem bonita, e o que importa é a embalagem. E a embalagem esconde conteúdo. Me parece não, desde há muito tempo eu venho dizendo isso neste plenário e continuo a repetir. Havia uma embalagem que fez a população toda acreditar que a cassação da Dilma estava em função da corrupção. E boa parte da população acreditou piamente nisto. Porque o combate à corrupção é algo que cativa todos nós. Todos nós ogerizamos a corrupção. É uma pauta unânime. Então, quando eu digo que um governo é corrupto e eu preciso caçá-lo porque ele é corrupto, evidentemente as pessoas, inocentemente, desavisadamente, vão aderir a esta bandeira. Mas, na verdade, era a forma que escondia o conteúdo. Na prática, qual é o conteúdo? O conteúdo é para que todos continuem roubando e desviando. Volto a dizer, e sempre disse, os governos do PT sempre permitiram que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República tivessem autonomia para investigar. E quando há autonomia para investigar, a sensação de corrupção aumenta, porque os escândalos vêm à tona com mais frequência. Mas eles vêm à tona com mais frequência porque a investigação está sendo mais eficaz. Eu sempre disse aqui que, filosoficamente, a felicidade reside na ignorância. A satisfação reside na ignorância. É simples. Se eu tenho uma doença terminal, a informação da doença terminal em mim provocará uma questão psicológica que pode fazer com que o meu fim seja mais rápido. É simples. O conhecimento de tal situação pode provocar uma situação ruim. Socialmente é isto também. Então é importante que para a sociedade, é importante que nós não tenhamos a informação da corrupção. E aí vivemos numa falsa sensação de que não existe a corrupção. A satisfação reside na ignorância. Portanto, os governos do PT, ao combaterem a corrupção, criaram na sociedade uma sensação de que a corrupção aumentou. Lê do engano, a corrupção sempre esteve, desde os tempos imemoriais do descobrimento do Brasil. Dizer que foi o PT que inventou a corrupção ou que ele superlativizou a corrupção é uma grande farsa. Mas este meu discurso batia em ferro frio nos períodos pré-impeachment, pré-afastamento da Dilma. Por que batia em ferro frio? Ninguém queria ouvir o discurso deste vereador. Agora,
com estes áudios sendo revelados, a situação se inverteu. Mas eu queria dizer uma coisa para os senhores nesse tempo que me resta. O áudio do Jucá foi gravado no dia 5 de março. E só foi revelado semana passada. Hoje é dia 30, no dia 20 de abril. Só foi revelado quase 2 meses depois dele ter sido captado. Mas o áudio do Lula foi gravado numa terça-feira ao meio-dia, e na terça-feira no Jornal Nacional, ele estava lá estampado, do Lula conversando com a Dilma. Ah, sim. Por quê? Porque precisava criar uma convulsão social que justificasse a cassação da Dilma e por povo ir para a rua. Mas se o áudio do Jucá fosse divulgado, foi gravado no dia 5 de março. Se o áudio do Jucá, o afastamento da Dilma se deu no dia 12 de abril, 1 mês depois de sua gravação. Se o áudio do Jucá tivesse sido divulgado antes da votação do Senado, o que aconteceria com aquela votação? Hein, senhores, eu lhes pergunto. Então, qual o interesse da Procuradoria-Geral da República, da Operação Lava Jato e do Supremo Tribunal Federal? Qual o interesse em segurar por tanto tempo estas gravações que revelam muito deste golpe que aconteceu no Brasil? Qual o interesse? E digo mais, o senador Jucá disse que o Supremo Tribunal Federal estava mancomunado para afastar a Dilma e alçar o Temer. Cadê o Supremo Tribunal Federal que não se manifesta em relação a isto? Senhores, não me cansarei de denunciar este golpe e continuarei denunciando em próximas moções. Por quê? O ministro da Transparência do governo Temer também já foi flagrado dizendo que a Lava Jato precisa ser abafada. Eu quero aqui que aqueles que foram às ruas com a camisa da seleção brasileira continuem nas ruas, porque se o tema é o combate à corrupção, ela está aí, latente, para todos vermos. Eu me orgulho em dizer que não compactuei desta situação vergonhosa para a história do nosso país. Obrigado, vereador. Ao primeiro secretário. Moção de congratulações 55/16. A Gazeta de Limeira, pelos seus 85 anos de rica contribuição ao desenvolvimento da cidade. Autor, vereador José Farid Zaine. A moção de congratulações número 55 do vereador José Farid Zaine está em discussão. Não havendo quem queira, vai à votação, e a votação é nominal. Vereador Aloysio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaine. Sim, com justificativa. Zé Damix. Sim. Doutor Júlio. Lubogo. Luizinho da Casa Quil. Sim. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A moção número 55 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Para a justificativa de 5 minutos, vereador Farid Zaine. Senhor presidente, nobres colegas da plateia presente, essa moção a Câmara não poderia deixar de apresentar diante de uma data tão significativa. 85 anos de um jornal demonstra a credibilidade que esse jornal tem. A longevidade de um periódico como a Gazeta de Limeira, 85 anos, é uma coisa rara no país. Então é motivo de muito orgulho para a cidade quando um jornal desse porte chega a uma efeméride assim tão significativa. A Érica Samara está aqui, jornalista da Gazeta de Limeira, então eu espero, como não é possível estar todo mundo, Érica, que você seja portadora de um grande abraço da Câmara Municipal, que acabou de votar por unanimidade esta moção tão necessária, né? Parabéns a você pelo seu trabalho, a toda a equipe. Eu tenho também muito orgulho de ser colaborador da Gazeta de Limeira desde o ano de 2010, Ronald, 2010, escrevendo sobre cinema semanalmente, né? E através desses artigos eu posso ver
a penetração que o jornal tem. Eu tenho mais contato com o Dr. Roberto, a Fabiana Lucato, que ela é editora do Jornal da Mulher, que contém a coluna Cinearte e Companhia. Inicialmente era só cinema, agora também fala um pouco de teatro e outras atividades culturais. Mas as pessoas me abordam nos restaurantes, no shopping, perguntam e falam: eu assisti o filme que você indicou, e agora mais ainda, porque eu acrescentei na coluna o meu filme inesquecível. Então as pessoas adoram ir contar qual é o seu filme inesquecível, e aí semanalmente também eu coloco lá e vejo a repercussão que tem. Aliás, está aberto, viu, vereadores? Só a vereadora Érica falou aqui o seu filme inesquecível, mas terei o prazer de colocar o dos colegas também. Então, é um momento, esse ano, a comemoração dos 85 anos da Gazeta de Limeira enche de orgulho a cidade de Limeira, pelo valor que esse jornal representa para a nossa sociedade e pelo valor inestimável que a história desse periódico significou para o crescimento de Limeira. Significou e significa. Então, parabéns à Gazeta de Limeira. Muito bem. Ao primeiro secretário para a leitura da próxima moção. Moção 56/2016. Moção de protesto ao presidente interino Michel Miguel Elias Temer Lulia, pela extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Autores, vereadora professora Érica Monteiro, Aloysio Marinho de Andrade, Wilson Nunes Cerqueira e Ronei Costa Martins Silva. A moção número 56, moção de protesto ao presidente interino Michel Miguel Elias Temer Lulia, pela extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e de todos e dos Direitos Humanos. Me perdoe. Está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, vai à votação, e a votação é nominal. Vereador Aloysio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim, com justificativa. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. José Faridzaine. Sim. Zé Damix. Sim. Dr. Júlio. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A moção número 56 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Para a justificativa de voto, vereadora Érica Monteiro. Boa noite a todos. Eu quero começar minha fala dizendo que é com muito pesar que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, apresentamos uma moção como essa. No segundo dia de governo do presidente interino, eu estava em Brasília participando do Congresso Federal Nacional das Mulheres, quando vem para a gente a notícia do fechamento. Se nós tínhamos uma secretaria, um ministério voltado para políticas públicas para as mulheres, é que muitas morreram para que isso acontecesse. Agora, eu vou deixar só uma pergunta para vocês. Para quem se irá governar? Se eu termino com o Ministério das Mulheres, se eu termino com o Ministério da Juventude, se eu termino com o Ministério da Igualdade Racial, se eu termino com o Ministério dos Direitos Humanos, para quem eu governo? Eu governo para a população? Somos todos aqui de uma mesma cor, de um mesmo sexo, de uma mesma classe social? Ou o Brasil tem o orgulho de ter a capacidade de convivência com todos? Mais uma vez eu faço a pergunta, este governo governará para quem? Para quem?
Porque se os direitos humanos não serão respeitados, se as mulheres que lutaram tanto, que estavam lá, inclusive no dia em que foi fechado o Ministério, que estavam lá, do Brasil inteiro, que deram o sangue, o suor, deixaram suas famílias, seus afazeres, para lá participarem, serão atendidas desse governo, foram atendidas desse governo dessa forma, com o fechamento do Ministério. Portanto, aqui eu quero dizer para minhas companheiras que aqui compõem essa casa, a nossa luta será ainda mais árdua. Porque se nós tínhamos avançado em direitos humanos, em igualdade racial, na questão da juventude e das mulheres, vamos ter que começar praticamente tudo de novo. Muito obrigada pelo voto favorável de todos vocês. Ao primeiro secretário para a leitura das moções. Da próxima moção. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da nova vereadora Érica Tanque. Creio que agora é a moção 57 e dei entrada hoje, mas gostaria, em nome das 4 vereadoras dessa casa, que pudesse ser votada ainda na data de hoje, com o consentimento dos líderes. Gostaria que o senhor perguntasse a eles se poderíamos votar essa moção ainda na data de hoje pelo assunto. Sim, esta moção é uma moção de protesto pelo acontecimento que chocou todo o país, né, no último final de semana, que foi o estupro coletivo contra uma jovem adolescente no Rio de Janeiro. Então, eu preciso da anuência dos líderes. Vereador Wilson Nunes Cerqueira. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Aprovado por todos os líderes a apreciação da moção. Agradeço muito a todos os líderes, bem como ao presidente dessa casa, solicitando também que, se possível, dê às 4 vereadoras dessa casa, aquelas que quiserem fazer uso, um tempo para que possam justificar seu voto. Eu acho que o assunto requer uma atenção desta Câmara Municipal, e então gostaria de que, se possível, fizesse essa concessão para que todas pudéssemos falar. Sim, devido ao adiantar das horas, separaremos 2 minutos para cada vereadora, ok? Ao primeiro secretário para a leitura. Moção número 57/2016. Moção de protesto repudiando os casos de estupros coletivos cometidos contra adolescentes no Rio de Janeiro e no Piauí. Autoras, vereadoras Érica Tanque, doutora Mayra da Costa, Lubogo e Érica Monteiro. A moção número 57/2016, moção de protesto repudiando os casos de estupros coletivos cometidos contra adolescentes no Rio de Janeiro e também no Piauí. Assinam a moção de protesto vereadora Érica Tanque, Mayra Costa e vereadora Lubogo e também vereadora Érica Monteiro. Está em discussão. Não havendo quem queira, vai à votação e a votação é nominal. Vereador Aloísio Marim de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, com justificativa. Érica Monteiro. Sim, com justificativa. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farizane. Sim. Zé Damix. Sim. Doutor Júlio. Lubogo. Sim, com justificativa. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim, com justificativa. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim, com justificativa. Sidney Pascotto, sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Esta presidência não vota, mas se votasse, votaria sim, com absoluta certeza. Primeiro, para justificar, vereadora Érica Tanque. Nobres pares, agradeço, tenho certeza, não tinha dúvida de que seria aprovada. Como todos sabem, estive em viagem, me licenciei dessa casa para fazer uma viagem à Espanha e fiquei sabendo desse caso por uma equatoriana que, ao perceber que eu falava português, acabou me contando.
Tenho que dizer que lágrimas vieram aos olhos e o estômago revirou ao saber as notícias do meu país. Principalmente quando lá fui buscar também algumas informações. E embora tenha ocorrido eleições há pouco tempo, nova eleição será realizada, mas o mais interessante é que esquerda e direita sentaram e conversaram e elegeram pontos que vão ficar fixos, seja lá quem ganhe. E um desses pontos, fora os pontos de economia e outros pontos, que acho que são 5, um deles é a violência de gênero. Um país que combate de forma muito ferrenha a violência de gênero. Ter essa notícia do que ocorreu no meu país, na Espanha, me fez realmente sentir um grande aperto, mas muito mais vontade de trabalhar. Mas voltar para o meu país e ver mulheres fazendo julgamento sobre o comportamento dessa menina, me doeu muito mais. É muito nocivo quando as próprias mulheres acham que depende o que a mulher faz, ela pode ser assassinada, ela pode ser estuprada. Seja lá o comportamento que essa menina tenha, não é isso que está em julgamento, é o crime que se cometeu. É como se as nossas filhas, por estarem de shorts curtos, os homens pudessem violar. É inacreditável que ainda na nossa sociedade tenhamos esse tipo de julgamento. É com muita tristeza que vi que muitas, mas muitas das nossas mulheres acham que ela mereceu isso. Mesmo que ela tenha a vida sexual, a prática sexual que ela quiser, ela é livre para isso. Agora, num não de uma mulher, deve ser respeitado, jamais dessa maneira. Então, agradeço a todos e convoco realmente, e aqui até vou lançar e já vou conversar com as vereadoras, para que a gente possa, quem sabe, fazer em Limeira também um pacto entre os candidatos a prefeito, para que elejam problemas, e entre eles a violência contra a mulher, para que todos tracem um trabalho e cumpram essa meta. Agradeço, me desculpe ter estendido, senhor presidente. Muito obrigada. Vereadora. Agora, para a justificativa, vereadora Mayra Costa. Érica Monteiro, me perdoe. A ordem não altera os fatores, mas, por favor. Pode ser? Primeiro, as damas que estão inscritas. Depois o vereador, caso queira. Não conte meu tempo. Por favor, vereadora, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, entrando em contato com a Érica logo após esse acontecido, realmente é entristecedor, né? A gente não tem palavras, principalmente como mulher, nós admitirmos essa questão como chamado, tanto foi chamada nas redes sociais, como cultura do estupro, né? Que a mulher, por ser assim, assado, ou andar assim, o assado, ela se permite, ou os outros acham que tem permissão de fazer e acontecer na questão da violência, do estupro, do abuso com a mulher. Então, assim, realmente, e eu vou um pouquinho mais além, eu estava no Congresso da Pastoral da Sobriedade, e nós discutíamos não só a questão da violência, e toda essa questão dessa agressividade, e onde está a questão do uso da droga, né, do álcool, que 99% está associado, sim, aos abusadores, aos agressores, no caso da violência doméstica. Então, nós temos, isso só nos traz à tona o quanto temos a discutir, principalmente na nossa cidade, já que nós estamos aqui para isso. E relatando que no mesmo final de semana, o meu filho postou, de 17 anos, ele estava nos Jogos Universitários da Veterinária em Lorena, e os jogos foram suspensos no sábado, porque uma menina foi estuprada.
uma menina da Universidade Rural. Ela foi estuprada, então as finais dos jogos não aconteceu no sábado. Os jogos, eles fizeram só amistosos, terminaram os jogos por amistosos, mas os jogos foram suspensos, porque toda a delegação foi embora, chamou a polícia demorou quase 2 horas para chegar, porque o morador, né, do local, era um morador, um munícipe do local, da cidade, e falou e alguma coisa, porque por ela estar de short, de vôlei, né, short curto, não deu mesmo? Só um minuto, Mais eu estou terminando. E a mesma história, deu o direito dele usar, de achar que podia escolher aquela menina e tentar algo contra ela de uma forma agressiva, um estupro, não tem outra palavra para a gente dizer. Então, assim, né, toda a gente achou que todos, e eu achei interessante, porque os meninos, né, que eles vão para festas, as Olimpíadas, sabe, que eles brincam, eles ficam, eles namoram e tudo mais, mas o quanto eles ficaram indignados. E a gente, nós mulheres já com amadurecimento, já mães de famílias, o quanto nós temos, e lutar mesmo, levar essa luta adiante, que nós mulheres, ou homens, né, seja lá, a gente não pode ter essa cultura, né? Ninguém pode ser permissivo a ser agredido por estar usando, por estar falando, por que quer que seja, a gente não pode permitir. Então, acho que isso realmente, com certeza, a gente tem que levar isso para uma grande discussão aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado. Agora, com a palavra, a vereadora Lubogo. Boa noite a todos e a todas, público presente, demais ouvintes. É realmente lamentável, né, uma barbaridade que aconteceu com a menina, e os números são alarmantes. A cada 11 minutos, uma mulher é violentada. E, inclusive, casos, estava vendo aqui na moção, os casos alarmantes também são com as crianças dentro das próprias casas. Então, temos, né, nós, vereadoras, temos que fazer um trabalho muito forte, eu acho que junto às escolas, se unir com os outros órgãos aqui da cidade, para a gente estar fazendo um trabalho aqui na nossa cidade e expandindo para outras cidades também. Obrigada. Agora, para fazer uso da palavra, a nobre vereadora Érica Monteiro. Bom, boa noite. Escrever essa moção traz um sentimento de tristeza de não conseguir acabar com essa cultura machista que o Brasil ainda vive. É uma cultura machista que não respeita o corpo da mulher como dela. Não há respeito pelo corpo da mulher como sendo dela. Não há tolerância para os atos das mulheres e muito menos há uma cultura de empoderamento para essas mulheres chegarem um dia onde elas quiserem. Nenhuma mulher deve ter seu direito à dignidade e ao seu corpo violado. E isso acontece, como disse a vereadora Lu, está aqui no nosso texto, foi um texto escrito em várias mãos, né, vereadora? Isso acontece a cada 11 minutos. Então, ou nós mudamos a nossa cultura de intolerância, seja ela qual for, para ajudarmos a diminuir os casos de violência contra as mulheres, ou nós não avançaremos. Como eu disse agora há pouco, a nossa luta já era árdua, agora só vai piorar. E aqui eu não chamo as mulheres para vir para a luta. Eu chamo todo esse plenário. A todos que estão assistindo aqui. Porque, às vezes, a mulher, ela é violada no seu direito à dignidade, no seu direito ao corpo, dentro da sua própria casa. E a gente, muitas vezes, olha aquilo e diz, acho que é normal. Não é normal. O normal é a mulher ter direito a uma vida plena e digna. O normal é ela
ela poder se empoderar daquilo que é do ser humano, da dignidade humana. Com muito pesar, agradeço aos companheiros que votaram nessa moção tão triste que a gente teve que fazer essa noite. 2 moções tristes. Uma da extinção dos ministérios e outra de 2 crimes hediondos, como nós vimos nesse final de semana. Muito obrigada. Agora, com a palavra, o nobre vereador Ronei Costa Martim. Peço a compreensão de Vossa Excelência para o adiantar das horas. Obrigado. Senhor presidente, obrigado pela concessão. Ficou acordado de que as mulheres falariam, mas eu não me contive. Muito obrigado. Senhor presidente, me preocupa uma questão. Primeiro que este ato é horripilante, não precisa dizer nada além disso, não há adjetivo para qualificá-lo. Mas eu acho que nós ficamos batendo muito na consequência e esquecemos da causa. E eu queria atentar a todos aqui para que busquemos a causa. Porque a causa, ela pode estar em algo que nós, nesta casa mesmo, assustamos, não queremos tratar. No último período, uma palavrinha chamada gênero foi demonizada de tal forma que eu fiquei muito preocupado. Esta casa mesmo votou contra uma moção que defendia o direito das mulheres aqui, porque continha na moção a palavra gênero. Só isso. E esta casa votou contra uma moção da vereadora Érica, na época. Pois bem, senhores, veja, nós temos uma moralidade dúbia na nossa sociedade. Aos meninos é permitido iniciar-se sexualmente num prostíbulo, por exemplo. Isto é tolerado na nossa sociedade. O menino, quando começa a crescer, é induzido pelos parentes próximos, se não pelo pai, a ir iniciar-se sexualmente numa zona. Enquanto a menina precisa se resguardar. Esta cultura de repressão sexual sobre a mulher e esta liberdade imposta sobre o homem nos faz termos uma sociedade na qual o homem se sente autorizado a violar uma mulher sempre. É cultural a questão. Esta cultura do estupro na nossa sociedade começa pela desigualdade de gênero, mesmo que não queiramos usar esta palavra. Começa quando nós reprimimos sexualmente uma menina e estimulamos a libertinagem sexual do menino. Isto é desigualdade de gênero. Quando fazemos isso, dizemos para o menino: você pode comprar uma mulher, porque no prostíbulo é isto que acontece. Você pode fazer isto, meu filho. Menina, guarde-se para o seu casório, pura, inviolável. Senhores, ou tiremos as máscaras e discutimos a origem de tudo isto, ou continuaremos lamentando as causas. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e já no avançado do seu expediente, esta presidência encerra o expediente e entramos agora para o momento das tribunas livres. Eu convido a vereadora Érica Tanque e a vereadora Mayra para conduzir o senhor Evandro César de Oliveira Fernandes até a tribuna, onde usará a mesma por 5 minutos. Senhor Evandro, o senhor sabe que o senhor é muito bem-vindo nesta casa e a partir desse momento o senhor fará uso da tribuna livre por 5 minutos. Vamos combinar da seguinte forma: quando fizer 4 minutos, vai apitar. Aí o senhor tem a ciência que falta 1 minuto para terminar, ok? Ok. Fique à vontade. Boa noite a todos. A bênção aos mais velhos, aos mais novos, aos meus iguais. Obrigado, senhor presidente Newton Santos, à mesa, nobres e amigos vereadores, né? Eu vou fazer a leitura de uma moção de repúdio aprovada no Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, do qual eu estou presidente, com relação à extinção do Ministério da Igualdade Racial, das Mulheres, né, e dos Direitos Humanos. O Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Limeira, reunido no dia 14 de maio, decidiu aprovar essa moção de repúdio ao presidente da República interino, Michel Temer, por extinguir, através de um decreto presidencial, o Ministério da Igualdade Racial, da Defesa dos Direitos Humanos e das Mulheres. Repudiamos também a dissolução do Ministério na fusão com o Ministério da Justiça, que até o presente
não informou à nação sua política para a área dos direitos humanos, assim justificamos esta moção. Considerando que a Constituição Federal de 88, em seu artigo 1º, do título 1 dos princípios fundamentais, em seu número 3º, coloca como fundamental a dignidade da pessoa humana. Considerando que no mesmo título 1 de 88, em seu artigo 4º, número 2, rege as relações internacionais da República do Brasil, tendo como prevalência os direitos humanos. Considerando que o Brasil foi um dos primeiros países da América do Sul, no pós-Segunda Guerra, a assinar o protocolo de compromisso com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Considerando que a imensa desigualdade social, ao longo de quase todo o século passado e as 2 primeiras décadas desde o século XXI, a distância entre ricos e pobres também intensificaram a exclusão dos direitos fundamentais e de desrespeito aos direitos humanos. Considerando que em uma sociedade onde se garante o Estado de Direito, bem como a pluralidade de pensamentos, escolhas, formas de organização civil, é preciso ter políticas públicas, capitaneadas pelo Estado, que garantam proteção aos cidadãos. Considerando que nos últimos anos uma onda conservadora, estimulada por pequenos grupos que tiveram acesso à parcela dos meios de comunicação, que infelizmente aumentaram com ações de marketing, ataques aos direitos humanos. Considerando que números, dados, indicadores dão conta de que direitos não vêm sendo cumpridos, aumentando sensivelmente a exclusão, a discriminação, a violência. Considerando que enquanto durou o ministério que englobou direitos humanos, foi um alicerce importante de relação direta com a sociedade, estabelecendo um diálogo que só fez garantir que a luta pelos direitos tivesse o apoio das autoridades públicas. Considerando que o Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e das Mulheres foram responsáveis pelos avanços em direitos humanos. Foi neste período de existência, desde o governo FHC, que pudemos criar estatutos como o dos idosos contra a violência à mulher, da juventude e outros que promovem a garantia de direitos. Considerando, não há certeza se com a fusão teremos políticas pelo menos que garantam as conquistas e possam ser referência de diálogos do governo com a população. Assim, o Conselho Municipal de Direitos Humanos e da Cidadania de Limeira aprova esta moção de repúdio à extinção do Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e das Mulheres, encaminha esta moção à Sua Excelência Presidente da República, Michel Temer, com cópia para o Ministro da Justiça e Cidadania, para o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para o Prefeito Municipal de Limeira, Paulo César Junqueira Radiche, para a Câmara de Vereadores de Limeira e para as demais entidades de defesa de direitos humanos. Limeira, 14 de maio de 2016. Quero dizer e agradecer a aprovação da moção aqui apresentada pelos nobres vereadores, e que foi encaminhada também à Comissão de Direitos Humanos da Câmara, através do presidente Wilson Cerqueira. E gostaria de dizer que, como homem de fé que eu sou, e respeito aqueles que não têm fé, acreditamos na justiça e continuaremos lutando pelos direitos de todos nós, humanos. E lutaremos por essa justiça dos homens, acreditando e tendo fé na justiça certa de Deus, de Olorum, de Zambi, de Tupã, ou de como queiram acreditar. Muito obrigado a todos. Esta presidência agradece a presença de Vossa Senhoria aqui e suspende a sessão até que haja acordo entre os vereadores.